Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente continua a implementação de um projeto inspirado no repositório Library do usuário DDD by Examples. Lá tem a descrição de domínio de um sistema que simula uma biblioteca, então você tem os empréstimos, devoluções de exemplares e tudo mais. A gente já fez bastante código disso aqui, né? Já discutiu muito design de código, já fez teste de unidade, já fez teste de API, utilizamos várias técnicas de testes para gerar uma bateria de testes até esse momento, né, que tenta ser reveladora de erros, assim como temos utilizado, né, bastante técnica de orientação a objeto, e tudo isso limitado pela tese de design que a gente trabalha aqui nesse projeto, que é o CDD, que é o Cognitive Driven Development, que diz pra gente que nós, a priori, devemos ter um limite de complexidade, né, que pode ser acomodado dentro de uma unidade de código, que nesse caso que nós estamos utilizando nesse projeto, é um arquivo que contém uma ou mais classes aí em Java. Beleza? Eu vou deixar alguns links para você também aqui na descrição, né, que fala sobre a série, que linka para o CDD, caso você tenha interesse. E a partir de agora, vamos implementar a parada. Eu vou me dar aqui, né, entre 20 e 30 minutos para ver até onde eu chego nessa implementação enquanto eu falo com você. Algumas coisas para você ficar atento, né? Eu codar e falar com você ao mesmo tempo. Pode ser que eu me perca aqui, né, em algum tipo de decisão, então eu espero que você, através dos comentários, me guie caso você ache que tem uma solução melhor. Não tem galho nenhum em relação a isso, beleza? Então vamos nessa. Primeira coisa é contar aqui, né, rapidinho qual é a funcionalidade que a gente vai fazer. Basicamente, né, na lógica de empréstimo de um exemplar, né, de um livro, eu chamei aqui erroneamente, por enquanto, no meu código de instância do livro, e traduzi mal a palavra instance lá do inglês, beleza? Então, a gente agora tem que fazer o seguinte, né, uma pessoa só pode solicitar algum novo empréstimo se ela não tiver, né, 2 ou mais empréstimos expirados. Essa é a nova regra de validação que a gente tem que acomodar aqui no nosso código. E eu particularmente gosto muito dessa funcionalidade porque a gente vai mexer num fluxo que já existe a priori dentro do sistema. Então eu acho bem interessante, beleza? Então vamos aqui, né, fazer o que precisamos, ou pelo menos começar a fazer o que precisamos. Como é de praxe, eu vou começar aqui pela borda mais externa, beleza? Esse é um caso legal, esse código é legal, que eu não consigo ir lá no Insone agora e criar uma situação de empréstimo cujo a data, né, de devolução do empréstimo expirou. Porque o empréstimo sempre é feito para um ou mais dias para frente e ele só expira quando esses dias passam. Então a gente vai ter que dar um jeito, né, aqui no nosso código, quando for testar lá pelo Insônia e tudo mais, né, e também dentro do nosso teste de integração automatizado, no caso, nesse caso é mais fácil, a gente vai ter que mexer um pouco, provavelmente aí, né, com o relógio interno utilizado pelo programa para a gente conseguir avançar e voltar no tempo que a galera chama aí de time machine e tal. Aqui é uma ideia, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente ainda não chegou nesse ponto, então vamos codar. Então aqui eu preciso colocar mais uma validação. Essa classe aqui, a verificação básica empréstimo validator, quando a gente olha aqui, ó, ela já chegou no limite de 7 pontos de carga intrínseca. Sempre lembrando, o que é isso daqui? Né? O CDD é fortemente apoiado, sustentado pela teoria da carga cognitiva, que fala que todo material tem uma dificuldade de entendimento para o ser humano. E essa dificuldade de entendimento, né, inerente ao material, ela é medida pela carga intrínseca. E aí, né, o CDD traz luz, bota luz sobre isso, dizendo que a gente deveria selecionar, né, pontos do nosso código que dificultam o entendimento, e aí isso vira uma métrica, temos um limite dentro de unidade, observado dentro dessa métrica, e aí a gente sabe que a gente não pode passar esse limite. A métrica utilizada aqui é acoplamento com classes específicas do projeto, branch de código e passagem de função como argumento. Beleza? Aqui a gente já está com 7 pontos. Nessa classe aqui, eu não posso depender de nenhuma outra classe. Para eu fazer qualquer outra coisa aqui, eu teria que mover esse código. Enquanto que aqui no meu controller, quando eu olho aqui, eu tenho um ponto aqui para verificação básica empréstimo validator, eu tenho um ponto aqui para o novo empréstimo request, um ponto aqui para o empréstimo. Ou seja, tenho 3 pontos, ainda tenho 4 pontos para negociar. Vou utilizar. Então eu vou vir aqui, ó,
e vou criar a outra validação. Então aqui é empréstimos expirados validator. E aqui eu vou dar a variável, vou chamar com o mesmo nome, beleza? Então aqui eu vou ter esse cara aqui e vou criar aqui essa classe para nós. Então, criando aqui essa classe pra gente. Criei aqui a classe. Vou adicionar, né, esse validador aqui também na regra de validação. Add validators aqui. Eu posso passar... esse cara aqui, né, ele não é ainda não é um validador do Spring, né? Tenho que botar ele aqui para ser um validador do Spring. Então, validator aqui, né? Validator, deixa eu só catar aqui. Validator do Spring, beleza? E aqui eu vou implementar os métodos que são necessários, né? Eu quero que essa validação seja aplicada se a classe que está lá no controller é qual? Do request? Deixa eu só ver aqui, né? Novo empréstimo request. Então aqui é o novo empréstimo request .class is assignable from, né? Então essa classe é a mesma ou é mãe aqui da classe que está chegando como argumento. E aqui a gente vai, né, fazer o cast aí, né, para esse cara. Então eu vim aqui, né, vou fazer esse cast aqui, e aqui eu já sei, né, que se o erro aqui já tem, né, se esse objeto que é passado como argumento aqui pelo Spring Validator para esse método já tem algum tipo de erro, eu nem quero executar a minha validação aqui. Dado agora que eu tenho a request, eu preciso, né, verificar se o usuário que está pedindo esse empréstimo tem 2 ou mais empréstimos expirados. Como que eu faço aqui, ó? Request. Tem aqui o get ID usuário. Eu já sei, né, que aqui é um component. Eu vou precisar de um entity manager aqui. Entity manager. Vou chamar aqui, né, de manager. Ele é privado. Já vou criar aqui, né, o construtor com argumentos aqui para receber o entity manager. Então, generate constructor using fields aqui. Vamos, meu filho, vamos. Deu bom agora essa travadinha, hein? Travou mesmo, calma aí. Voltou aqui, ó. Operation in progress. Generate. Então, beleza, né? Tem o meu manager aqui. E lá vou eu, né? Preciso fazer manager. Aqui. Ponto find. Aí eu vou buscar pelo usuário. Ponto class. Com esse ID que está vindo aqui, né? Então, request.get usuário, get ID usuário. Isso daqui vai me retornar um usuário aqui. E eu sei, né, que esse usuário precisa, né? Então, aqui no state, esse usuário precisa de fato existir. Então, eu vou botar aqui, né, objects ponto non-null para usuário e o usuário passado precisa existir no sistema aqui, né? Lembrando que essa daqui, né, é aquela técnica do self-testing. Beleza? Deixa eu me mover aqui para cima. Aqui no cantinho, né? Aqui, né, as asserções no meio do código é o que a gente chama de self-testing. Aí você está querendo maximizar a chance que seu código rode em cima de um estado válido, né? Ou dos parâmetros, ou do sistema, né? Ou de uma combinação de ambos e tudo mais. Dado que esse usuário existe, eu agora vou fazer aqui, né? Usuário ponto, vou buscar aqui o empréstimos expirados. Isso daqui vai me retornar uma coleção de empréstimos expirados. Aqui eu estou fazendo o meu template de código, né? Estou imaginando aqui para ver se esse código vai fazer sentido. Então, eu tenho aqui, né, esses empréstimos expirados, beleza?
E agora, a minha regra é mais ou menos assim, né? Se expirados ponto size for maior ou igual a 2, eu vou reclamar, porque ele não pode pegar essa validação. Esse é um jeito de fazer. A outra maneira de fazer, né, seria, por exemplo, assim: usuário ponto limite empréstimos expirados, e aí eu posso botar 2. Esse é um outro jeito de fazer. Eu parametrizo o número de empréstimos expirados e coloco a lógica completamente lá para dentro. Uma terceira maneira de fazer poderia ser usuário ponto limite empréstimos expirados, e simplesmente eu deixo o 2 chapado lá dentro. Como eu disse já várias vezes, existem inúmeras maneiras de você desenvolver uma mesma funcionalidade, tá bom? Todas elas talvez desemboquem no mesmo lugar. Então, aqui, né, por isso que é legal você ter uma métrica, um limite, porque qual que é a brincadeira? Nesses três aqui, né, qual que conta mais, qual que conta ponto? Todos os três aqui, de alguma forma, vão contar ponto, que eu não vou conseguir tirar o if, né? Eu vou ter que saber se ou o método retornou booleano, ou eu vou ter que fazer o size maior ou igual a 2. Qual que é a vantagem de eu usar o primeiro, limite empréstimos expirados, e chapar o número lá dentro? Eu simplesmente reaproveito essa lógica em qualquer lugar do sistema, beleza? E eu já consigo imaginar, né, que eu vou reaproveitar isso daqui para fazer self-testing na lógica, no método que literalmente cria o empréstimo no usuário, porque eu sei que naquele método lá, né, por exemplo, eu não poderia chegar a um usuário que tem o limite de empréstimos expirados. Qual que é? Então essa é uma coisa que eu acho interessante nesse momento, né? A regra é 2. Então eu posso chapar o 2 no lugar, e se o meu sistema evoluir, se esse valor for dinâmico, algo do gênero, eu posso parametrizar isso daí. Só que quando você deixa o valor chapado lá dentro, é importante você lembrar que você dificulta a escrita do seu teste, porque você vai ter que criar os 2 empréstimos, né, expirar os 2 empréstimos, e se você parametrizasse, você poderia, por exemplo, criar um empréstimo só. Então, dado a linha do CDD, né, que me dá o limite e tudo mais, os 3 códigos teriam o mesmo impacto, pensando em entendimento, e nesse momento eu vou com a primeira opção, porque eu enxergo que o valor é 2, essa é a necessidade do negócio nesse momento, e um dos meus pilares é fazer código cujo design seja proporcional à funcionalidade. Como eu não consigo conversar com uma pessoa que pediu isso, para ela me dizer se eu deveria, né, deixar parametrizado e deixar isso disponível, né, em vários lugares diferentes, eu posso querer trocar e tal, eu vou com a primeira, e a gente evoluiria esse código caso fosse necessário. Então eu vou trocar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Se o usuário já tem o limite de empréstimos, né? Já vou chamar esse método aqui por enquanto de alcançou limite de empréstimos expirados. Então, se ele já alcançou, quer dizer que ele não pode mais fazer nenhum empréstimo. Então, errors.reject aqui, né? Então, eu não tenho nenhum código para esse erro, então eu vou deixar aqui a mensagem default, que é: você já tem mais empréstimos expirados do que o permitido. Beleza? Aqui, aqui inclusive, né, é um trade-off da solução. Do lado de fora aqui do código, eu não consigo saber quantos empréstimos é o limite. Então, eu não consigo botar aqui a informação. A não ser que eu dê um retorno aqui que não é booleano. Eu poderia dar um retorno mais robusto, por exemplo, dizendo se o limite foi expirado e quanto passou do limite. É uma coisa que a gente pode fazer, né? Tem que analisar de novo se isso é necessidade. Nesse momento não parece que é necessidade, mas se o nosso cliente pedisse, olha, a gente precisa dizer quantos empréstimos já expirou, tem como a gente acomodar esse código e a gente pode fazer esse exercício de imaginação aqui também. Então vamos lá, né? Então esse código vai sair daqui e simplesmente é esse. Então eu vou criar aqui esse método, que é alcançou o limite, né? Aqui eu tenho os empréstimos do usuário, então eu consigo navegar
por esses empréstimos aqui. Aqui eu vou utilizar, né, obviamente, um recurso do Hibernate, que ele me possibilita navegar de maneira lerda, né, lazy load aí da coleção, beleza? E não impacta também se eu desse um new e adicionasse empréstimos para esse usuário, esse código funcionaria, né, do mesmo jeito. Então, tá de boa. E a ideia aqui é o quê? Eu preciso achar se tem 2 empréstimos ou mais expirados. Então, eu vou fazer o seguinte. Dis.empréstimos. Isso. Aí aqui tem um detalhe legal, ó. Olha que interessante. O usuário já chegou em 7 pontos. Então eu sei, e como na minha métrica passar a função como argumento conta ponto, quando eu mandar stream ali, eu vou ter extrapolado o ponto. Eu já sei que nessa funcionalidade eu vou ter que mexer na classe usuário para manter o limite baixo. Então venho aqui, ó, dis.empréstimos.stream aqui, né? Vou fazer o filtro. O filtro é empréstimo, tem lá, né, ponto expirado, vai ter um método lá no empréstimo que é o expirado. Aqui no final eu vou dar um count, se eu não me engano. Eu acho que tem algum método assim, né, tipo count ou algo do gênero. Isso daqui vai me retornar um long com número de expirações. E eu simplesmente vou retornar, né? Vou chamar só expirações, né? Aqui. E aqui eu vou retornar expirações. Tem que ser, né, menor aí do que... Não pode passar de 2, né? Então tem que ser menor ou igual a 2. Eu só posso fazer empréstimo se eu tiver... Quer dizer, deixa eu só ver aqui de novo o requisito, né? Um usuário com 2 ou mais empréstimos... Ah, então tem que ser menor do que 2, né? Perdão. Então aqui tem que ser menor do que 2. Por sinal, a ideia, né, nessa altura do campeonato, quando você bater o olho nesse código, você já tem que saber aí quais são os testes que a gente tem que fazer para esse método, beleza? A gente tem lá a técnica do boundary test e quais são os testes que a gente tem que fazer no mínimo aí para isso, né? Quais são os valores que a gente deveria testar aí, beleza? Então, tem isso daqui. Eu vou lá agora na classe empréstimo. Eu preciso criar um método aqui no empréstimo, que ele é um método público, booleano, expirado. Aqui. E aqui eu preciso, né? Vou só deixar aqui um return true por enquanto, pra gente tentar fechar o fluxo aqui. Deixa eu ver. Ó, então aqui ele já pegou, né? Então eu faço aqui a stream, tenho aqui o filtro. Beleza? O count realmente era daquele jeito. Então a parada, a gente desenhou aqui o fluxo, ó. Já consigo vir aqui no validador, se ele alcançou o limite de empréstimo expirado, já rejeita. Então aqui tem que ser... Ah, calma aí, né? Ele alcançou... tem que ser menor do que 2, porque se for em 2 quer dizer que ele alcançou o limite. Tá fazendo sentido. Agora a gente tem que vir aqui implementar essa partezinha aqui do expirado, né? Então basicamente a gente tem aqui o instante do empréstimo. A gente pode somar aqui no instante do empréstimo o tempo. Pode ser que tenha outro jeito de fazer, né? Aqui a gente pode dizer que a gente quer somar em dias, né? Então tem aqui a chronounit.days. E eu sei que esse dia aqui tem que ser quando eu comparo, né, com o instant aqui, né? Ponto now. Aqui eu uso muito o compare to, gente, mas com certeza tem também os outros métodos aqui que a gente consegue, né, comparar um com o outro. Mas se eu peguei um livro no dia 1º, eu peguei ele por 15 dias, quer dizer que eu posso ficar com ele até o dia 16. Então, se o dia de devolução for maior do que o dia de hoje, né, for maior ou igual, se o dia de devolução for maior ou igual, né, ao dia que a gente tá, quer dizer que tá rolando. Então, quando chegar no dia 17, por exemplo, ele vai deixar de ser, né, maior ou igual, porque 16 vai ser menor do que 17, a parada vai falhar. Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto compare to tem que ser que maior ou igual a 0, beleza? Então,
quando eu comparar, né, o dia de devolução com o instante atual, enquanto ele for... Lembra que o compare to do Java, qual que é a regra? Se ele for maior, ele retorna 1. Se ele for igual, ele retorna 0. Se ele for... Pode ser qualquer número acima de 0, se ele for maior, beleza? Se ele for igual, ele retorna 0. E se ele for menor, ele vai retornar menor do que 0. Todas as classes que implementam a interface comparable, cujo retorno é um int, precisam seguir esse contrato, né? Lembrando que o comparable nasceu antes das enums e coisas do gênero, então eles usaram o int para você posicionar ali, né, quando você fosse rodar algoritmo de ordenação. Então ele tem que ser maior ou igual a 0 aqui. Um detalhe nesse código, que ele na verdade, né, como é aqui, né, que acontece quando eu estou fazendo ao vivo. Como o nome do método é expirado, quer dizer que ele já expirou. Se ele já... Como o nome do método aqui, né, é expirado, se eu retornar maior ou igual a 0, quer dizer que ele não está expirado. Aqui tem que ser menor do que 0, né? Beleza? Porque quando for menor, quer dizer que passou do dia, está expirado aí. Então, quando a gente vem aqui para o usuário, a gente já tem o nosso alcançou o limite aqui, né? O número de expirações tem que ser menor do que 2. Se tiver 2 expirados, quer dizer que já alcançou o limite. E a gente já meteu aqui no nosso validador. Então, essa parte já foi. Como é um tanto quanto complicado a gente fazer, né, esse teste utilizando o Insomnia, vamos utilizar aqui, né, a gente teria que tentar fazer um teste automatizado e a gente tem que mexer no tempo, beleza? Porque a gente vai criar os empréstimos com a data dizendo que a gente quer pegar, por exemplo, para um dia, só que aí, né, no momento da execução do nosso teste, a gente tem que avançar o tempo para verificar que o tempo de fato passou, né? Então, uma tática, inclusive, que a gente poderia ter usado aqui, tá vendo aqui o expirado? Eu poderia ter recebido isso como argumento. Eu parametrizo o método para dizer assim, olha, ele está expirado dado essa data? Eu poderia fazer. Isso seria um design que facilitaria a escrita do teste, beleza? Mas eu vou deixar nesse momento assim, porque eu acho que vai ser até uma coisa legal, né, para eu fazer aqui no vídeo, que é escrever o teste que mexe com o lance do tempo. Porque aí aqui, ó, no alcançou o limite, eu poderia passar aqui o expirado com o argumento, inclusive poderia até receber o argumento aqui no alcançou o limite de empréstimo expirado. E aí você facilitaria muito a escrita do teste, que aí você não precisaria ficar mexendo a escrita do seu teste, não precisaria mexer, né, na escala do tempo para você verificar se a coisa foi ou não foi. Eu vou voltar nisso no próximo vídeo para a gente continuar, mas o fluxo tá bem aqui bonitinho, ó. Empréstimo expirado validator, vai rodar aqui a validação. A gente implementou aqui a nossa lógica, né? Um detalhe legal, né? Percebe que eu estou sempre concentrando as lógicas dentro do nosso domínio, maximizando utilização aqui, né? Utilizo os atributos da classe, estou tentando maximizar a coesão aqui da parada, e isso tudo vai facilitando, né? Quando você vai, dado que tem os limites ali de entendimento, então a classe tende a ficar no limite ok, e quando você vai maximizando coesão, você facilita a escrita dos seus testes de unidade, que é o que a gente está tentando fazer bastante aqui. E tem um detalhe, né? Isso daqui agora, ó, contou ponto, ou seja, essa classe agora foi para 8 pontos, e 8, obviamente, é maior do que 7. A gente teria que fazer uma refatoração, então tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar nesse código ainda, nos próximos episódios. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje, né? Eu queria acordar isso daqui, que é um exercício legal, né, de mostrar a aplicabilidade da tese de design do CDD, né, já me dizendo que aquela classe teria que mexer, né? Eu tenho que alterar aquele código para que ele não ultrapasse o limite de entendimento. Surgiu esse lance de a gente vai ter que mexer na escala do tempo para conseguir realizar o nosso teste de unidade, ou a gente teria que receber os parâmetros no método para facilitar
a escrita do teste de unidade, entretanto, não seria condizente com a especificação, porque a especificação fala que tem que ser, né? Tem que comparar com o dia de hoje e tal, então isso não precisaria ser parametrizado, bastaria comparar com o momento de hoje. Então é legal ir evoluindo, né, o projeto e trazendo essas questões, a gente vai utilizando aí o CDD como linha de design para guiar ali o nível de dificuldade de entendimento do nosso código, tá bom? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixe aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso.